Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Se no Barcelona eu vou camisa 10. E aí, galera, boa tarde. Estamos começando o Camisa 10 desta terça-feira, 19 de dezembro de 2017. Estamos iniciando o Camisa. E aí, Bruno Prado, tá tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, tudo tranquilo, tudo em paz. Falaremos do seu clube, a movimentação de mercado, tem muita coisa bacana, noticiário internacional, personagens também que marcaram essas últimas horas do esporte. Tem muito vídeo bacana aqui pra você no Camisa 10. Você sabe que você pode participar pelo 931-200-620, 931-200-620 e nas redes sociais, nos perfis da Jovem Pan, sempre colocando Esporte JP no YouTube, por exemplo. Vai aparecer ali uma série de vídeos. É só você clicar e se divertir, se esbaldar com o conteúdo da Jovem Pan. 12:03 com os nossos repórteres. Vamos às manchetes, os principais assuntos do programa de hoje. Confira. E o Palmeiras segue buscando reforço. O caminho agora é contratar mais um jogador para o setor defensivo. E no Santos, Marcelo Teixeira está de volta. O Cartola foi eleito novo presidente do Conselho Deliberativo do clube. E o São Paulo volta a se aproximar do goleiro Jean e o Hudson pode voltar ao Morumbi no ano que vem. Dirigentes do Bahia chegam nas próximas horas em São Paulo para negociar Juninho Capixaba com o Corinthians. O nosso lema é ousadia e alegria. Isso e muito mais a partir de agora, meu caro Bruno Prado. Sim, vamos falar de todos os clubes de São Paulo. Momento de contratações ou de especulações, né? Mas eu acho que nos próximos dias teremos algumas novidades, né? No São Paulo, no Corinthians. Palmeiras já contratou bastante, né? Grana não falta, né, Bruno? Sim. Apesar que tem time ainda sem técnico. Isso é um problemaço para quem vai se reapresentar já em 15 dias, praticamente 2 semanas, né? Sim, o Santos, né? O Santos ainda sem treinador. Oficialmente ainda sem o seu diretor de futebol, seu diretor executivo. Então o Santos parece que começa um pouco mais atrás e até o Diogo vai falar com contratos pendentes, né? Jogadores que estão no clube que ainda não tem permanência garantida. 12:04, nós vamos ao intervalo, na sequência, isso e muito mais pra você aqui no Camisa 10, que só está começando. E joga 10, é impressionante o que essa molecada faz os 10. Petala, dribla, corta, chuta, é gol do nota 10. Foi atacante, foi zagueiro e o goleiro nem viu. Camisa 10. A hora do banho tem que ser bem divertida, porque brincar faz parte da vida. Curto em família com meu pet, a criançada adora e a gente se diverte. Pegue o seu cãozinho, cai na água e faz tipo, beija pro banho em 3, 2, 1. Bips, pra dar banho no cãozinho, com praticidade e muito carinho. Bips, pra cuidar com diversão, que cheiro bem gostoso, meu pet tá lindão. Bips, o melhor amigo do banho. Aqui nas lojas 100 é bem mais fácil fazer o seu Natal muito mais feliz. Smart TV Philips LED de 32 polegadas com conversor digital e internet. Nas lojas 100, só 1.290 à vista. Ou em 10 de 129 por mês sem juros. É isso mesmo. É a sua Smart TV Philips LED de 32 polegadas com conversor digital e internet. Nas lojas 100, apenas 10 de 129 por mês sem juros. Natal Loja 100. Ainda bem que tem. Proibida é a número 10. É só o Imar. É a preferida. É o craque. É gostosa demais. É a 10 no verão. É que nem amigo 10. Você conta nas mãos. Proibida é o número 10. É titular. É 10 como o Neymar. Espetacular. É só o Imar. É a preferida. Titular do verão. Beba com moderação. 3 em 1. 3 olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. O Estado tem que ser leal com o delator, mas o delator também tem que ser leal com o Estado. A gente pode discordar de várias posições jurídicas e ideológicas, sim. Eu não entendi realmente por que você não vai julgar. Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. De segunda a sexta, às 5 da tarde. Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10. Camisa 10. 12:07. Vamos falar do Palmeiras, meu caro Bruno Prado. Chama o homem aí, ó.
Vamos lá, né? O time que mais investiu mais uma vez, Rafael Tebas, com as informações do Palmeiras. E aí, Tebas, tudo bem? Tudo bem, Bruno? Boa tarde, Márcio Espímpolo. O Palmeiras realmente investiu bastante, vai investir mais uma vez na próxima temporada. Por empréstimo, o Eric, lembra do Eric? Vai embora do Palmeiras. Veio do Goiás, né? Veio do Goiás por uma bela grana. 14 milhões de reais, muito dinheiro. E vai embora agora, vai para o Atlético Mineiro, contrato de uma temporada por empréstimo. Voltam de empréstimos Thiago Martins do Bahia, zagueiro, João Pedro da Chapecoense, Vitor Luiz do Botafogo, também o Alione do Bahia, o argentino, e o Arthur também volta de empréstimo. E o técnico Roger Machado vai avaliar quais jogadores desses que eu citei vão ficar no Palmeiras e quais que vão embora nessa próxima temporada que começa em janeiro de 2018. Reforços já garantidos, já contratados. Tem Diogo Barbosa, Lucas Lima, Emerson Santos e também o goleiro Everton, que veio do Atlético Paranaense. O presidente Maurício Gagliotti, Bruno, deu uma entrevista ao Globo Esporte e disse que Pablo não vem para o Palmeiras, está totalmente descartado. Rafinha, o Palmeiras espera o Bayern de Munique, essa é a informação da PAN. E o Ricardo Goulart, no momento, não interessa. Além dele, Fernando Torres. Muita gente citando Torres. Isso é cascata. Torres não vem ao Palmeiras, é pura especulação, Bruno. Falaram do Torres no Flamengo também. O Torres não joga bem faz tempo, mas tá lá num clube que ele é ídolo, no Atlético, né? Não tem, acho que nenhum motivo pra ele deixar a Europa pra jogar no Brasil, né? Não faz sentido. Também não sei se o Palmeiras desembolsaria essa grana toda pra ter o Torres, né? Se não seria mais um jogador aqui a ganhar uma baita de uma grana e não resolver o problema, né, Bruno? Sim, não, com certeza não seria um salário baixo, né? Seria bem alto. E o cara tá no Atlético de Madrid, né? Por pior que esteja, que o Torres, quando ele começou, ele criou uma expectativa muito grande. Ele teve momentos muito bons no próprio Atlético, no Liverpool, e depois teve uma lesão e nunca mais voltou a ser o mesmo, né? Ele hoje é um jogador de médio para baixo no cenário europeu, né? Mas lembro até que na primeira vez que Cristiano Ronaldo ganhou a Bola de Ouro, né? Quando começou essa era Cristiano Messi, o terceiro elemento na premiação em 2008 era ele. Mas isso aí, obviamente, que ele passou longe desse nível. O que mais, meu caro Tebas? Da base alguém vai ser pinçado? Então, o Pedrão do Sub-20 vai pro elenco principal, só que o Palmeiras ainda tenta mais um reforço, mais um zagueiro pro próximo ano. Nesse caso, o Roger Machado vai avaliar no mercado quais jogadores que interessam a ele para que o Palmeiras possa contratar. O colombiano Mina, a tendência é que vai embora depois da Copa do Mundo. Fica até junho e a partir de junho deixa a equipe do Palmeiras. Tá certo. E você citou o Mina, e o cara tem que manter a forma de algum jeito nessa época, né? Tem que mexer o esqueleto, né? E ele tá com a família, foi rever amigos e improvisou ali um futevôlei com os parceiros. Vamos acompanhar aí a imagem? Vale a pena você que tiver só o áudio agora, depois clique lá no YouTube, o Camisa 10 de hoje, pra você ver ele batendo um futevôlei ali com uma corda improvisada ali, como se fosse a rede, mas tá com o uniforme do Palmeiras, shorts, camisa e tudo. Leva jeito, hein? Apesar de quase 2 metros de altura, é ágil, hein, Bruno Prado? E o Mina é um zagueiro de boa qualidade técnica, né? Ele sabe jogar, ele sabe sair jogando, tem bom passe. É um bom zagueiro, sim. Ele é muito comentado no Barcelona. Não sei se ele já está pronto para jogar num time com um grau de exigência tão grande, mas eu acho que ele é um jogador que vai fazer boa carreira na Europa. Ele é um bom zagueiro, ainda jovem e tem muito a evoluir. Potencial ele tem de sobra. É rápido apesar de alto e tem boa qualidade com a bola no pé. 12:11. Campeão brasileiro, Bruno Prado. Sim, mais uma vez, né? Tá ganhando muito, né? Desde 2008, aí, quando voltou da Série B, o Corinthians ganhou tudo. O corintiano fica arrepiado quando escuta esse hino, né, Daniel Lian? Fica arrepiado. Bota a mão no peito aí, então, para falar do Corinthians, Daniel Lian. Heptacampeão, Corinthians grande, né? Como diz o próprio hino. O Corinthians heptacampeão brasileiro e aí atrás dos reforços, né? E agora pelo menos uma boa perspectiva. Teve a eleição no Bahia, o Guilherme Belintani acabou sendo eleito o presidente, e aí quem está a caminho de São Paulo é Diego Serri, é o diretor de futebol do Bahia, e aí uma nova perspectiva para o Corinthians, isso porque o Corinthians está muito interessado no Juninho Capixaba, que é o ala esquerdo do Corinthians, e do Bahia, na verdade, fez um ótimo campeonato, o jogador tem 20 anos, foi revelado nas categorias de base
do Bahia, e agora interessa bastante ao Corinthians, que perdeu o Guilherme Arana. O Guilherme Arana foi para a Espanha e o Juninho Capixaba interessa bastante. 3 jogadores podem ser colocados nessa negociação. O Corinthians ofereceu alguns jogadores, mas ainda a proposta não foi aceita. Também vai dar uma parte em dinheiro para o Bahia. Só que o Bahia queria um dos jogadores, ele queria o Luca, mas a diretoria do Bahia acabou não aceitando. Também pediu o Marlone e o goleiro Douglas. E aí, com isso, o Corinthians acabou não aceitando aí ceder esses jogadores. Lembrando que o Douglas já está voltando para o Corinthians, fez uma ótima temporada no Avaí, é um bom goleiro, já está sendo reintegrado, mas o Bahia quer de qualquer forma o goleiro, pelo menos porque vai vender, deve, claro, nas próximas horas também nessa negociação, deve vender o goleiro Jean ao São Paulo, e com isso o Bahia ficará sem goleiro e quer o goleiro Douglas para ocupar esta posição. Acho até, Spin, porque não teria sentido mesmo o Douglas voltar para o Corinthians. Pelo que ele fez no Campeonato Brasileiro, ele dificilmente ia jogar no Corinthians, né? Tem o Cássio, o Walter vai ficar um tempo fora, mas o Kaique entrou muito bem também. Acho que se você tem o Walter machucado, também não tem sentido o Kaique virar terceiro, que quando entrou foi bem. Então acho que o melhor pro Douglas seria jogar em outro clube mesmo, né? Como o Liam falou, pode ser o Bahia, na negociação do Juninho Capixaba. Então acho que para ele e para o Corinthians seria melhor, né? Pelo que o cara fez no Brasileiro, seria interessante de jogar em outro clube, não ficar parado no Corinthians. Inclusive o Bahia bate o pé e quer o Douglas, porque já que houve a recusa aí do Luca, enfim, o Bahia queria o Luca, houve essa recusa por parte aí do Corinthians, então o Bahia quer o Douglas. Esse é o fator preponderante, porque eles vão perder aí talvez o goleiro para o São Paulo, o goleiro Jean, e aí ele passa a ser aí a bola da vez para essa troca, e há um interesse muito grande do Corinthians no Juninho Capixaba. Uma outra informação, o reforma já do gramado, já em andamento no Itaquerão. Legal, Lian. Abração. 12h14. Vamos falar dos esportes norte-americanos. Você gosta, né? Beisebol, NBA, essa coisa toda, NFL, né? Tudo, né? O que eu mais gosto aí é NBA. NFL eu assisto, não entendo tanto. Se for entrar num debate aí, eu só vou falar bobagem, mas eu gosto. Gosto principalmente do espetáculo que é feito no evento. O Carlos Kiwi tem todos os detalhes pra gente com imagem aqui no Camisa. Salve, galera do Camisa 10. Bem, após o último jogo da semana 15 do futebol americano, que aconteceu na segunda-feira, a disputa por uma vaga dos playoffs ficou cada vez mais acirrada na divisão NFC South. E os culpados foram o time do Atlanta Falcons, que venceram na segunda contra o Tampa Bay Buccaneers e agora continuam vivos na disputa por uma vaga. Lembrando que faltam só mais 2 rodadas para se encerrar a temporada regular da NFL. Já na NBA, o destaque ficou na segunda-feira com a homenagem ao mito Kobe Bryant, o Black Mamba, que teve suas 2 camisetas utilizadas em toda a sua carreira aposentadas, a camisa de número 8 e a camisa de número 24. A cerimônia antecedeu o jogo contra o atual campeão Golden State Warriors, mas que não estava no clima de festa e ganhou do time da casa por 116-114. É isso, eu sou o Carlos Kiwi do Moneyball Jovem Pan para o Camisa 10. Abraço. Homenagem dos jogadores do Los Angeles Lakers, né? 12h15 aqui no Camisa 10, 931-200-620, 931-200-620. Tem muita mensagem aqui chegando pelo YouTube para quem acompanha o programa com imagem. Tem gente aqui que um tira a casquinha do outro, tem provocação para palmeirense, mas mandando um abraço aqui para todos que participam, o Marcelo Santos, o Maurício Leandro, o Santiago Rodrigues, a Camila Andrade, enfim, tá todo mundo participando e ligado aqui no Camisa 10 em toda a programação da Jovem Pan. 12h16. Olha o Diogão aí para falar do Santos, Bruno Prado. Sim, falar do Santos Futebol Clube. O Santos ainda sem treinador, né, Diogo? Boa tarde para você. Boa tarde, Bruno. Isso mesmo, sem treinador, sem diretor executivo. Isso realmente o presidente José Carlos Pérez disse que espera apresentar
os dois novos profissionais em breve, mas por enquanto nada definido. Mas na noite dessa segunda-feira, o Santos conheceu o novo presidente do Conselho Deliberativo do clube. E foi uma votação apertada. 137 conselheiros escolheram o Marcelo Teixeira para o cargo. Apenas 2 votos na frente do seu concorrente, Otávio Alves Adegas. E nessas eleições, Teixeira era o candidato apoiado pela chapa Santos Gigante, a chapa de Modesto Roma Júnior, que foi derrotado nas eleições presidenciais para José Carlos Pérez. Pérez falou sobre isso, sobre o novo presidente do Conselho Deliberativo, que era da chapa de oposição à atual presidência. Vamos ouvi-lo. Olha, o Marcelo Teixeira tem história no clube e ele não vai prejudicar o clube. Mesmo porque nós vamos fazer o possível para, se errar, será por incompetência, não será por desonestidade. Então, com certeza absoluta, eu acho que ele vai compor conosco e fazermos um Santos só. O Santos é muito dividido, hoje tem 200 grupos, nós precisamos reunir todos esses grupos, menos ódio e mais união. Aí o José Carlos Pérez. E lembrando que Marcelo Teixeira foi o presidente do Santos em 2 ocasiões, entre 91 e 93 e entre 2000 e 2009. Ele falou sobre essa nova função que vai exercer agora, presidente do Conselho Deliberativo. Vamos escutar Marcelo Teixeira. É uma experiência diferente, né? Porque nós já estávamos mais acostumados com a parte executiva. Quando meu pai foi presidente do clube, da diretoria, tanto do conselho também posteriormente, acompanhei bastante esse lado do seu trabalho. Acredito que, óbvio, eu vou precisar estudar bastante o novo estatuto e pretendo, inclusive, através desse estudo, dar oportunidade na formação das comissões permanentes, para que essas comissões sejam técnicas e não políticas. As minhas ações nessa eleição não foram em troca de benefícios em cargos nas comissões. Aí Marcelo Teixeira, e lembrando então que ele era o candidato do Modesto Roma Júnior, que perdeu nas eleições presidenciais. Aí uma situação no mínimo inusitada na política do Santos, né? As eleições presidenciais foram apertadas, José Carlos Pérez ganhou por pouco, o Marcelo Teixeira no Conselho Deliberativo também ganhou por pouco, é agora o novo presidente do Conselho Deliberativo, Marcelo Teixeira. Tá de volta ao peixe, né? Ele ficou, na última passagem dele como presidente, foram 10 anos, e aí eu não sei como é que tá a relação dele com o atual presidente, José Carlos Pérez, né? Como o Diogo falou, o candidato do Pérez era outro, a presidência do Conselho, não era o Marcelo. Mas o Pérez fez parte da gestão do Marcelo Teixeira nesses 10 anos em que o Marcelo foi presidente, né? O Pérez, se eu não me engano, o cargo dele era diretor em São Paulo. Ele era o cara que representava o Marcelo Teixeira em São Paulo, né? No Santos, na sede do Santos em São Paulo. Então ele não é exatamente um opositor ferrenho, a não ser que eles tenham rompido nesse tempo. Mas o Pérez, assim como o Modesto Roma, fez parte da gestão Marcelo Teixeira. 12:19 e não deu pro Medina, hein? Mesmo com a forcinha do Neymar ali nas mensagens, falando que ele tinha sido prejudicado. Nosso Giovanni Chacon tem informações sobre isso. Vamos lá? É isso aí, pessoal do Camisa 10. Não deu para o brasileiro Gabriel Medina, que ficou pelo meio do caminho na competição pelo título contra o havaiano e dono da casa da decisão, o havaiano John Florence, que ficou com o bicampeonato. Gabriel Medina perdeu para o francês Jeremy Flores, especialista no tubo, e acabou caindo nas quartas de final. Com isso, o John Florence, que tinha avançado já na bateria anterior para as semifinais, já garantiu o título na semifinal, foi ainda para a final e perdeu para o próprio Jeremy Flores, que ficou com o título da etapa de Pipeline no Havaí. Mas o título geral, na classificação geral, ficou com o havaiano, dono da casa da grande decisão, John Flores, então bicampeão da World Surf League. Brasileiro Gabriel Medina tem apenas um título, ficou com vice-campeonato, mas nas redes sociais, principalmente da WSL, a organizadora do evento, muita reclamação sobre aquela nota de ontem. Então, a reclamação continua por parte dos torcedores brasileiros, mas a verdade é que o vice-campeonato fica com Gabriel Medina e o título fica então com o havaiano John Florence. Obrigado, Chacon. 12:21. São Paulo Futebol Clube
Torcedor que é um 2018 diferente, hein, Bruno Prado? Precisa, né? Diferente de 17, de 16, de 15, de 14 até que foi bom, 13 foi horrível. Então, faz tempo, né, que o São Paulo vai mal. Felipe Altarujo vai falar do São Paulo. E aí, Felipe, tudo bem? Beleza, Bruno, Espímpolo, Boa tarde. da PAN aqui no Camisa 10. Pois é, mais um ano difícil do São Paulo esse 2017. Mais uma vez o time tem um desmanche, uma mudança de elenco no meio da temporada. Isso prejudica muito o planejamento de qualquer equipe. Né? Independente fosse o Rogério Ceni ou Dorival Júnior, você mudar o time todo, né? Do time que começou a temporada na Florida Cup ano passado, foram 22 mudanças até a saída do Rogério Ceni. Então, entre saídas e chegadas de jogadores, é muita coisa mudando de um elenco que você começa o planejamento para um elenco que você termina, então, a sua temporada. E isso não pode acontecer no próximo ano, né, Bruno, né, Espímpolo? Essa é uma das grandes prioridades, talvez, do São Paulo. Deveria ser, por exemplo, fazer um elenco que vai durar o ano todo, a temporada toda, ou pelo menos boa parte dele. O Jean, goleiro do Bahia, tá mais próximo de novo. O Lian falou que os diretores do Bahia vieram a São Paulo negociar o lateral com o Corinthians. Também tem essa negociação do São Paulo com o goleiro Jean na pauta dos diretores do Bahia. O negócio está encaminhado porque o Jean quer jogar no São Paulo. Né? Ele já deixou claro, ele tem o ídolo como o Rogério Ceni, um goleiro que bate faltas, então ele é um cara que quer defender o São Paulo, ele manifestou essa vontade claramente lá no Bahia, então essa negociação deve acontecer, mesmo ela tendo começado de novo, né? Porque começou a princípio com Marcelo Santana no Bahia e Vinícius Pinotti no São Paulo, hoje nenhum dos dois está no cargo mais, mas a vontade do jogador também deve prevalecer nesse caso. E olha quem pode voltar, Espímpolo, o Hudson. Grande O Hudson. pode estar de volta, ele foi um dos destaques do Cruzeiro no título da Copa do Brasil nesse ano. O Cruzeiro quer ficar com ele definitivo, mas o preço que o São Paulo colocou, 1 milhão de euros, o Cruzeiro disse que não tem. O Cruzeiro disse que não tem grana para pagar, tentou colocar os jogadores na troca, o São Paulo pediu alguns jogadores que o Cruzeiro não queria dar, o Cruzeiro queria dar, o São Paulo não queria. Então ficou esse impasse entre os dois clubes, se vai ter troca, quem que vai trocar nesse caso. E nisso, né, o empresário do Hudson se manifestou, ele falou o seguinte, olha, o Hudson tem que decidir a vida dele. Se ele vai morar em Belo Horizonte, se ele vai morar em São Paulo. Falou que não tem problema nenhum pelo Hudson de voltar para o São Paulo, tem contrato com o São Paulo até 2019, mas tem isso, né? Então tá sentindo também uma certa, não uma vontade, mas uma preguiça do Cruzeiro na negociação. Acho que deveria estar um pouco mais enfático, deveria estar um pouco mais já encaminhado esse acerto do Cruzeiro com o Hudson. Em definitivo, o Cruzeiro tinha essa opção de compra, mas disse que não tem essa grana para pagar agora. Então vamos ver, pode ser que o Hudson pinte no São Paulo de novo. Ele tem contrato com o Tricolor até 2019, então pode ser mais um retorno do time do São Paulo na próxima temporada. O Reinaldo, né, que era outro que estava emprestado, ficou 2 anos fora do São Paulo, esteve na Ponte Preta também na Chapecoense, teve bons desempenhos nos dois times, né, mas aí foi aquela pergunta também, né? Será que o Reinaldo jogou bem porque eram times com uma cobrança menor, Ponte Preta e Chapecoense, ou realmente ele evoluiu, né? Não, é uma incógnita a situação do Reinaldo, mas ele voltou para o São Paulo. O Dorival pediu enfaticamente. O Reinaldo se valorizou muito no mercado nesses últimos anos, né, que ele esteve na Ponte e na Chapecoense. O Corinthians teve interesse, o Fluminense teve interesse no Reinaldo e o São Paulo então segurou. O Dorival pediu o Reinaldo, 2 anos de contrato, renovou ainda até 2020, então, o lateral esquerdo do São Paulo. Então ele deve começar, a gente supõe que ele vai ser o titular do São Paulo no começo da temporada. Com isso, São Paulo talvez falta ali uma peça na lateral direita, uma no ataque, mas o time tá praticamente fechado, né, Bruno? Sim, tá bem encaminhado. E sobre o Reinaldo, né, tem uma questão, né? Ele foi bem na Ponte, foi bem na Chapecoense, e o São Paulo não arrumou ninguém melhor que ele. Também tem isso, né? O ano passado tinha o Mena, tinha o Carlinhos, esse ano o Júnior Tavares, que eu acho até que ainda pode vir a ser um jogador melhor, mas não foi, e o Edmar, né? Então o São Paulo também não arrumou ninguém melhor, né? Então vai o Reinaldo mesmo, já é do São Paulo. Vamos ver qual vai ser o comportamento da torcida, né, com o Reinaldo, né? Acho que o grande problema do time do São Paulo nesse momento é a lateral direita, porque o São Paulo, não tem mesmo. O Bruno e o Buffarini não tem muito interesse do São Paulo em continuar com os dois jogadores. E aí o Militão foi bem, mas o Militão não é lateral de origem. O Dorival acha que poderia ser até melhor aproveitado como opção no meio de campo. Então o São Paulo busca um lateral direito no mercado também. São as posições talvez mais carentes do elenco hoje. Nos últimos jogos do Brasileiro, quando não jogou Militão, jogou Araruna, né? Então o Dorival não quer mesmo Bruno e Buffarini. Ele usou o Militão, que já não era posição, e quando não teve o Militão, usou outro cara que também não é da posição. Né? Então o São Paulo segue preparação para a próxima temporada. Teve o primeiro reforço, entre aspas, anunciado ontem, que foi a permanência do Jusilei. Agora está mais próximo do Jean. Vamos ver então como são os próximos dias do São Paulo. Quem sabe um presente para a torcida nessa semana ainda, né, Bruno?
Vamos ver, né, Espípulo? Se São Paulo precisa de reforço, né? Não precisa, acho que não precisa de tanto, mas precisa. 12h26. Vamos ao Rio de Janeiro. As praias já começam a lotar, né? Tá todo mundo de férias e tal. Tá o calor, Flamengo né? tá prometendo aí contratar mais ainda, hein? Será? Rodrigo Viga, suas informações com imagem aqui no Camisa. Pode chegar, Viga. Fala, turma do Camisa. Boa tarde pro PP, Barriga de Cemitério, Ovo, internauta, ouvinte, rapaziada da bancada. O Flamengo tenta se defender, apresentar os seus argumentos para minimizar a punição que vem aí da Conmebol por conta do vandalismo, do fascismo da semana passada, envolvendo o jogo final da Copa Sul-Americana. Cada dia, novas revelações, novas imagens. O Flamengo disse que fez o que poderia ser feito, agora tenta botar na conta da PM, a PM empurra para o Flamengo, organizador do jogo, enfim. O rubro-negro carioca vai receber uma tungada violenta da Confederação Sul-Americana de Futebol, até porque em termos de representação o Brasil não tem ninguém, né? Marco Polo Deonero está mais preocupado consigo, com o seu umbigo, e houve tempo em que se conseguia nos bastidores manobrar para minimizar tais impactos. O Flamengo quer Fred, ou pelo menos dizem na Gávea que seria uma opção, já que está difícil de acertar com um dos 3 alvos, Ricardo Goulart, Diego Tardelli e também o Caleri, para a vaga do Guerreiro, que já é carta fora do baralho. Quem também foi descartado foi o gerente de futebol do Botafogo, Antônio Lopes. Uma nova diretoria está sendo montada, ele vinha sendo perseguido, acho até que politicamente, por parte da torcida. O Botafogo pagou lá uma grana, 500 mil para a Penapolense, e fica com o Arnaldo, está acertando com o meia Luiz Fernando do Atlético Goianiense. O Vasco da Gama se deu mal mais uma vez, o Eurico Miranda. A tal da Urna 7 foi anulada e, por enquanto, em princípio, o presidente para o próximo triênio vai ser Júlio Brandt, vai ter o direito de nomear 120 conselheiros no mês de janeiro, Eurico 30, e são 150 permanentes. O clube se esmera para segurar o Wellington e Breno, acertou com um de sábado e não tem grana para o Rio. Do Fluminense fechou com Paulo Autuori para ser o diretor de futebol e agora tenta um troca-troca com o Internacional de Porto Alegre envolvendo Sacha e o Wellington Silva. O Wendel só deve ir para o PSG em meados do ano que vem e Scarpa continua aguardando uma boa oferta, rapaziada. Muito obrigado, Viga. 12h29 pra gente. Você acha que o Scarpa vale tudo isso? A gente tá falando do Scarpa depois que acabou o Campeonato Brasileiro e até agora não tem nada, Bruno Prado. Nada. E falaram no São Paulo, no Corinthians, no Palmeiras, eu acho bom, né? Mas tem um limite, né? Tem que ver, né? Não vai pagar também um absurdo pelo Scarpa. É muita coisa, mas né? É um bom jogador, sim. E pra gente fechar agora, Bruno Prado, a torcida do Cerro Porteño tem música brasileira que já fez sucesso por aqui, foi até tema de novela, inclusive, né? Fazendo sucesso com a torcida do Cerro. Eles fazem aqueles trocadilhos e tal e utilizam Alceu Valença. Foi a bola da vez. É assim que a gente fecha o Camisa 10 de hoje. Beleza, hein? Boa música. Só não lembro o nome da novela. Depois amanhã eu falo o nome da novela, qual era. Vem aí o Esporte em Discussão. Muito obrigado pela participação, galera. Valeu, meu parceiro Bruno Prado. Valeu. Amanhã tem mais. Até mais. Um abraço. Eu não duvido já.